Esse é o primeiro ciclo de palestras do projeto de extensão Filologia e Sociedade, Memória e Identidade. Estamos aqui com a nossa primeira convidada, Rosângela Rangel, a quem nós muito agradecemos. Ela também é uma parceira, uma integrante do nosso projeto, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho a biografia, fazer a apresentação da Rosângela. A Rosângela é graduada em Arquivologia pela UF, ela é mestra em História Política e Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, trabalha na Fundação Casa de Rui Barbosa com os arquivos pessoais de escritores brasileiros de interesse público, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, o AMLB. Orienta e supervisiona estagiários e bolsistas nos processos de análise dos fundos e coleções arquivísticas de valor cultural e literário. É membro da Associação dos Arquivistas Brasileiros e atualmente é chefe do AMLB. Ela tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em arquivologia, trabalhando então na organização desses arquivos pessoais, atuando principalmente nos seguintes tópicos: correspondência, manuscritos, documentos pessoais, fotografias e objetos tridimensionais. E integra, como eu já falei, com muita honra que nós temos, o projeto de extensão Filologia e Sociedade, Memória e Identidade da Faculdade de Letras da UFRJ. Então, mais uma vez, Rosângela, muito obrigada, seja muito bem-vinda e receba aí a saudação também, certamente, de todos que estão assistindo. Boa tarde a todos, obrigada, professora Deise, e a todos os professores do grupo de pesquisa e extensão da UFRJ pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui falando para todos os interessados nessa palestra, no AMLB, no caso. Apenas uma adição às minhas atividades. Eu, atualmente, né, como a Deise já falou, chefio o Arquivo Museu de Literatura Brasileira, e eu recentemente concluí o meu doutorado em letras pela UERJ. Eu ainda não atualizei o meu currículo, por isso que essa informação ficou de fora. E esse doutorado, eu estou falando um pouquinho dele, ele foi justamente estudar o Sabadoile, que foi uma reunião literária que ocorreu no Rio de Janeiro, e eu tive ciência dessa reunião pelos registros documentais que essa reunião deixou. E esses registros foram doados ao AMLB, onde eu chefio, por Plínio Dolly. Então, de certa forma, toda a fala que eu vou fazer para vocês hoje sobre o Arquivo Museu de Literatura Brasileira está registrado um pouquinho, não tanto, nessa minha tese de doutorado, que está disponível online na biblioteca da UERJ e na Fundação Casa de Rui Barbosa, no acervo, no repositório digital da Fundação Casa de Rui Barbosa. Bom, eu já sou parceira, como a professora Deise falou, desse projeto da UERJ, da UFRJ, no sentido de que nós, como somos um centro de documentação de arquivos de escritores, de arquivos literários, nós temos desenvolvido, já vemos desenvolvendo há algum tempo, uma parceria com as universidades de letras e de arquivologia futuramente, arquivologia e museologia, mas começamos com as faculdades e universidades de letras, no sentido de receber os alunos e passar aos alunos de letras o primeiro contato, muitas vezes, com o documento literário. Muitos de vocês, dos alunos e dos pesquisadores, conhecem as obras literárias pela obra impressa, pelo livro, pelo artigo de periódico, de outra mídia, um filme adaptado a partir de uma obra literária. Mas poucos conhecem o documento, o manuscrito, o original daquela obra que foi editado ou tornada cinema.
esse setor, esse lugar, na Fundação Casas Rui Barbosa, é o lugar que acolhe os manuscritos dos escritores. É o lugar que tem esse acervo, e a partir desse acervo, a gente faz todo um trabalho de organização e de divulgação, e agora, já há algum tempinho, dessa recepção desse aluno universitário para ter o contato com esse acervo. Bom, eu iniciei como assim, para dizer de onde surgiu esse arquivo-museu. Por que ele surgiu? Qual foi a intenção? Como eu falei para vocês no início, o meu doutorado foi sobre o Sabadoile, que foi uma reunião literária na casa de Plínio Doyle, que veio a ser um advogado, já é falecido, claro, ele foi um advogado de direitos autorais. E ele atuou, além de, particularmente, também atuou para a Livraria José Olímpio, que foi uma grande livraria no início do século, no meio do século passado, da década de 30, década de 70, mais ou menos 80, era a livraria que, a livraria editora, que editou todos os grandes escritores do Brasil, né? Então, o Plínio Doyle, como advogado da José Olímpio, ele conheceu vários escritores. E quando chegou na década de 50, mais ou menos, final da década de 50 e início da década de 60, ele conheceu o Drummond na editora. E o Drummond conversou com o Plínio Doyle, e ele soube que o Plínio Doyle tinha uma biblioteca, ele colecionava uma biblioteca desde a época da faculdade, e essa biblioteca tinha raros exemplares de jornais e revistas literárias. E o Drummond tinha interesse em consultar essas revistas. Muitos de vocês sabem que o Drummond foi cronista do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã, e escrevia muito, as crônicas dele eram quase 3 ou 4 vezes por semana, e ele perguntou ao Plínio Doyle se poderia ir à casa dele, que a biblioteca estava na casa dele, consultar esses exemplares de jornais e revistas. E o Plínio Doyle, muito comovido com o convite, né, o poeta, com a pergunta, o poeta Drummond, querendo consultar, aceitou, e marcaram de ser essa visita ao sábado à tarde. O Drummond foi, consultou, e lá, vendo a biblioteca do Plínio Doyle, ele percebeu o Plínio Doyle foi um grande colecionador. Ele foi um advogado, mas ele foi um grande leitor de Machado de Assis, um grande apreciador de literatura brasileira e um grande colecionador de literatura brasileira. Ele percebeu, o Drummond, que seria muito gratificante para o Plínio Doyle ter os índices das revistas literárias, que o Plínio Doyle gostaria que as revistas tivessem um índice. E combinou com o Drummond, com o Plínio Doyle, de ir aos sábados, à tarde, na casa dele, para fazer o índice, fazer a pesquisa e fazer o índice. Acordo feito, Drummond passou a ir aos sábados à tarde à casa do Plínio Doyle para consultar a biblioteca e fazer esses índices. A partir dessa visita, os outros escritores, todos conhecidos de Drummond e de Plínio Doyle e outros, passaram a solicitar também a permissão para consultar a biblioteca e para ir na sábado à tarde. E o Plínio Doyle aceitou, abriu a sua casa para os escritores, e a partir daí, da década de 1964, que começaram as reuniões de escritores na casa de Plínio Doyle, em torno da biblioteca de Plínio Doyle. Esse é o início da reunião. Essa reunião do Sabadoile, ela recebeu esse nome, porque o poeta Raul Bopp também foi à reunião, e chegando lá, ele uniu as palavras sábado na casa de Plínio Doyle, sábado mais Doyle, Sabadoile. Então, ele deu o nome de Sabadoile à reunião, numa ata, está registrado numa ata, essa nomeação de Sabadoile. Então, agora a gente sempre trata o Sabadoile, porque ela recebeu um nome, porque antes desse nome era só reunião literária. E a partir dessas reuniões e desse encontro com esses escritores, muitos escritores que participaram, surgiu a ideia e a vontade de ter um lugar
para receber acervos, para guardar os originais, para guardar os manuscritos, para guardar os documentos dos escritores. Porque até então o Brasil estava vivenciando, a partir da década de 70, mais ou menos, um grande interesse pela memória. Foi uma década no Brasil de grande interesse pela memória literária, memória histórica, arquitetônica, qualquer tipo de memória. Nessa década de 70, sobretudo, ficou muito forte no Brasil. E é o momento que o Brasil vai perceber a criação de vários institutos, várias fundações, vários departamentos de universidades ou outras instituições ligadas à memória, à preservação da memória. Essa década foi uma década muito, muito promissora para o Brasil. Então, neste momento, com esta mentalidade, se pensou na reunião do Sabadoli em ter um lugar que recebesse, acolhesse esses arquivos. A partir dessa ideia que surgiu ali, Plínio Dolly tentou viabilizar a criação do instituto na editora José Olímpio, na livraria editora José Olímpio. Porém, a livraria editora, a partir da década de 80, até um pouco antes, ela já vinha sofrendo, década de 70, ela já vinha sofrendo alguns problemas financeiros. E não foi possível criar na livraria José Olímpio. Então, nesta época, o Plínio Dolly sempre foi amigo e conheceu, e também participava da reunião do Sabadoli, Américo Jacobino Lacombe, que foi quem presidiu a Fundação Casa de Rui Barbosa desde a década de 30. E ele, muito interessado também, foi um acadêmico, foi um pesquisador da área de história, editou as obras do Rui Barbosa. Plínio Dolly o ajudava na revisão das obras de Rui Barbosa. Ele, interessado também que o Drummond fizesse o prefácio do volume de Rui Barbosa de poesias, também procurou o Drummond nas reuniões do Sabadoli. Então, a partir de todo esse conhecimento, Plínio Dolly buscou, com Américo Jacobino Lacombe, a criação de um instituto, de um lugar, ou de um setor que recolhesse, que abraçasse os arquivos literários. A partir desse pedido, o Américo Jacobino Lacombe conseguiu viabilizar a criação do Arquivo Museu de Literatura na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, este Arquivo Museu de Literatura, inicialmente só era esse nome, há muito tempo atrás, que foi acrescentado de literatura brasileira. Ele foi criado em 28 de dezembro de 1972, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Ele nasceu muito pequeno, né, claro, com doações desses escritores que faziam parte das reuniões do Sabadoli, doações esparsas, doações muito pequenas, e ocupava uma sala no segundo andar do Museu Casa de Rui Barbosa. A fundação ainda era muito pequena, não existia o prédio anexo onde hoje se encontra o AMLB. A partir dessa criação, Plínio Dolly e Américo Jacobino e Drummond fizeram uma divulgação, inicialmente por crônica de jornal. Carlos Drummond de Andrade escreveu 2 crônicas de jornal, saudando, na sua coluna no Jornal do Brasil, saudando a criação do Arquivo Museu de Literatura Brasileira e solicitando às pessoas e os escritores que doassem documentos, objetos para o novo recém-criado, no caso do Arquivo Museu, o novo setor. À época era uma diretoria, hoje já mudou a estrutura. Então, além dessas 2 crônicas, também foi feita uma exposição com os objetos e os documentos doados, como forma de atrair público para a pesquisa, para o conhecimento e também para atrair novas doações. Então, temos a criação do AMLB, em 1972, e de lá para cá
fomos fazendo o trabalho de recepção dos arquivos, organização e disponibilização das informações para o pesquisador, atendimento ao pesquisador. E, além disso, também, periodicamente, fazendo mostras e exposições para que o público que ainda não o conhece tenha conhecimento do acervo que lá se encontra. Nós estamos ainda, continuando, falando na segunda PowerPoint, falando ainda da época da criação, né? Pode passar, Deise. Eu acho que vocês estão lendo, né? As origens. Pode passar. Essa primeira imagem é a Plínio Doyle com a família, a esposa e a filha, e o Drummond, na biblioteca da residência dele, no início das reuniões do Sabadoyle. Plínio Doyle morava inicialmente numa casa em Ipanema, no bairro de Ipanema, e uma sala da casa era a biblioteca dele. Com o passar do tempo, a biblioteca cresceu, os convidados para a reunião, os participantes também. Plínio Doyle comprou um apartamento quase ao lado do prédio dele, para se mudar para o apartamento da biblioteca e as reuniões do Sabadoyle. Pode passar, Deise. Esta aqui é uma reunião dos escritores, foi uma reunião do Sabadoyle, ainda na casa de Plínio Doyle, comemorativa. Não, essa já é no apartamento que ele comprou, para onde se mudaram a reunião, as reuniões e a biblioteca. Foi uma reunião comemorativa dos primeiros modernistas que participaram da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Então, aqui a gente vê, sentado ao centro, o José Américo de Almeida, e todos esses outros escritores, a grande parte deles participavam da reunião do Sabadoyle. E ao fundo vocês veem uma estante com a biblioteca, à frente uma mesa com medalhas. Esse acervo, tanto das medalhas quanto dos livros, foram doados pela família do Plínio Doyle para a Fundação Cajun Barbosa, para o AMLB. Pode passar, Deise. Esta reunião aqui, esta foto, o AMLB, o Sabadoyle, como eu falei para vocês, ele começou em 28 de dezembro de 1964. E ele durou 32 anos. Ele terminou em 28 em dezembro de 1992. Por que Plínio Doyle terminou a reunião? Porque ele já estava muito idoso e já ficava muito difícil para ele acompanhar os debates e as reuniões. Então, ele finalizou a reunião do Sabadoyle. Mas essa imagem aqui, diferente da anterior, que só tinha escritores homens, esta já é uma reunião do Sabadoyle, no final do Sabadoyle. E a gente nota a presença muito marcante de escritoras femininas. Na outra palestra, eu tive uma pergunta, né, que foi feita, que só tinha escritores masculinos. De fato, o início do Sabadoyle, a presença masculina era muito superior à feminina. A feminina era bem pequena. Existia sim, mas era assim, muito pouco. E mais ou menos na década de 80, começa a haver uma mudança dos componentes do Sabadoyle, sobretudo pelo falecimento dos primeiros participantes. Os primeiros participantes começam a falecer na década de 80. Temos falecimento do Drummond, falecimento de vários escritores, do Álvares, do Joaquim Nojosa, Homero Homem, vários escritores que eram Pedro Nava, que frequentavam assiduamente as reuniões, eles vão falecendo a partir da década de 80. E sempre o convite para participar das reuniões eram feitos através dos escritores que participavam. Um escritor levava um outro amigo, escritor, e assim sucessivamente. Então, essa renovada de escritores se deu gradativamente no Sabadoyle, por meio de convites, né? Todos eram conhecidos, e também houve essa renovação da atuação feminina. Isso só demonstra que, eu acho que
nas décadas de 80 e em diante, havia uma maior participação feminina na literatura. Então, a gente percebe que também o Sabadoli acolheu escritoras, acolheu todas as pessoas que iam lá para conversar literatura. Esta reunião, como eu falei para vocês a fotografia anterior, Plínio Dolly transferiu a biblioteca dele para um apartamento para poder acolher todo mundo. Só que, na década de 80, 90, final de 80 para o início de 90, a biblioteca que Plínio Dolly colecionou a vida inteira foi para a Fundação Casa de Rui Barbosa. E, a partir daí, as reuniões do Sabadoli continuaram, porém, na residência do Plínio Dolly, que aí ele já tinha se mudado dessa casa, inicialmente, já tinha morado, foi morar num apartamento. Esta foto com as escritoras já é no apartamento, no último apartamento onde Plínio Dolly morou, e já com a ausência da biblioteca, mas a reunião dos escritores permaneceu esse tempo todo até o término que o Plínio Dolly mesmo promoveu na década de 90. Então, essa reunião já foi no apartamento de Plínio Dolly, com a presença dominante de escritoras e, ao mesmo tempo, sem a biblioteca, sem estar no ambiente da biblioteca, né? E aqui nessa foto a gente pode verificar aqui a Estela Leonardo, Silvia Jacinto, a Elvia Bezerra, o Alfonso Henriques Neto, ou seja, vários escritores, Isabel Lustosa, vários escritores que ainda permanecem, né? Alguns já falecidos, mas alguns ainda permanecem no nosso cenário cultural. Pode passar. Esta foto é o Plínio Dolly, apoiado a mão nos livros de atas do Sabadoli. Eu botei essa foto porque toda essa história que eu estou contando sobre a criação da MLB e sobre o Sabadoli, muito eu tirei desta leitura destes livros, porque, diferente de outras reuniões literárias, o Sabadoli ele manteve uns livros de atas. E o Plínio Dolly, como sendo um colecionador, em determinado momento, ele disse no livro dele, ele lançou um livro de memória, que ele não foi ele que deu a ideia, mas surgiu a ideia de se fazer atas das reuniões, registros das reuniões do Sabadoli. E ele prontamente providenciou os livros, porque ele tinha interesse, ele colecionava livros, ele criou a MLB para receber arquivos, para receber documentos literários, ele teve interesse em fazer esses livros de registro. Então, essa coleção de livros também foi doada pela família do Plínio Dolly, após o falecimento dele, pela filha dele, para o MLB. E foi daí que eu fiz a minha tese de doutorado. Mas estes livros, eles têm um registro de cada reunião do Sabadoli. Como que é esse registro? Esse registro, Plínio Dolly não determinou como seria feito o registro é da livre iniciativa do autor, ele poderia escrever o que ele quisesse, da forma que ele quisesse, bastando que fizesse um registro da reunião. A pessoa que ia para a reunião, quando lá chegava, a reunião começava em torno das 3 horas da tarde e terminava em torno das 18, 19 horas. E após umas 2 horas de bate-papo, 2 horas e meia, ele pedia para servir um cafezinho, uns biscoitinhos, e depois procedia a leitura da ata daquele dia, daquela reunião. Mas quando as pessoas chegavam, ele perguntava a um escritor se poderia fazer a ata daquele dia. Ele sempre fazia dessa forma. Isso tudo eu apurei pela própria leitura e por vários outros depoimentos de pessoas que participaram da reunião e que doaram um arquivo para o MLB. Então, eu fiz todo esse levantamento. E aí, quando a pessoa sentava, ele fornecia uma mesa, um escritório, que a pessoa pudesse ali escrever, fazendo a ata. Então, as atas são um registro
livre de estilos, né? Dependendo, vai de acordo com o estilo de cada escritor convidado, e ela não reflete a reunião propriamente dita. Não é uma ata como a gente conhece, uma ata de uma reunião que a gente vai, reunião de sindicato dos professores, reunião de condomínio, no qual a ata reflete exatamente o que foi dito. Nesta reunião foi abordado tais e tais assuntos, a pauta da reunião foi isso e ficou deliberado aquilo. Não, a reunião do Sabadoyle não tem ata desse estilo. A ata, ela é um registro de livre pensamento do seu autor. Então, o que eu observei na ata? Eu observei que tem a questão de um relato de uma pessoa sobre uma determinada estação do ano, um relato sobre o outono, sobre a primavera, uma ata quando era próximo no mês de dezembro, uma ata sobre o Natal, sobre as comemorações do Natal, tem ata sobre os aniversários dos participantes, tem ata sobre os lançamentos dos livros, que vários escritores estavam lançando, tem ata sobre os prêmios que eles receberam de academia, de prêmio Troféu Jabuti, tem atas sobre viagens que eles participaram, tem atas sobre os temas mundialmente conhecidos de todos, Segunda Guerra Mundial, os livros dos escritores estrangeiros. Então, as atas é um variado assunto, mas o que as une são atas feitas por escritoras que participaram do Sabadoyle. E o que elas trazem de bom para a nossa compreensão sobre a literatura ou sobre essas pessoas que lá frequentaram. Elas refletem essa opinião desse escritor, desse homem, desse período que a reunião aconteceu, da década de 60 à década de 90, nós temos ali a opinião e o pensamento de vários escritores sobre a cultura, a literatura, o Brasil, o mundo, sobre todos os prêmios, sobre tudo. E isso é como se fosse uma revisão não seria uma revisão, mas seria uma forma do modernismo se transformar. Por que eu digo isso? Porque esses escritores que pertenciam, sobretudo os da primeira fase do Sabadoyle, aqueles onde tem escritores mais homens, esses escritores são os modernistas da primeira fase, aqueles que começaram a sua literatura na década de 30. E quando chega na década de 60, eles estão numa fase de reflexão e reformulação do modernismo. Eles estão refletindo sobre essa trajetória. E essas atas, quando eles fazem essas atas, que é num momento de descontração, não é uma escrita para ser publicada, mas é uma escrita reflexiva e é uma escrita de memória. É uma escrita que eles têm a consciência de que eles estão fazendo esta reflexão e criando memória. E isto eu percebi muito claramente no estilo e na forma das atas, como eles escreveram. A grande parte das atas são escritas no formato, no gênero da crônica. Algumas no gênero perfil literário. E tem atas poemas, claro, por conta de muitos poetas nas reuniões, então se expressaram desta forma. E tem as atas de um modo mais, assim, dialogando uma ata com a outra, que seriam meta-atas, que é muito interessante da gente perceber também, que uma ata puxa a outra ata, um assunto em continuidade com outra ata de autores distintos. Por que eu digo isso? Por que eu estou fazendo esse tempo demorado de explicação sobre o Sabadoyle? Porque através dos documentos de arquivo, ou seja, na pesquisa
de documentos que não são editados, que não foram criados para vir a público, a gente consegue perceber, acompanhar e descobrir um tema de pesquisa que está fora da publicação, está fora do grande conhecimento do público. E é este não seria o principal, mas um dos principais como é que eu posso dizer, que o AMLB pode oferecer ao pesquisador. Essa pesquisa, essa busca, esse conhecimento do documento que não é editado, do documento que não foi feito para ser lido pelo público, é ali que o AMLB se concentra. É raro ter o seu acervo constituído desta maneira, e ali ele pode oferecer ao público, aos alunos, aos pesquisadores, uma gama de informações muito surpreendente, muito importante para a gente poder conhecer mais sobre a nossa literatura. Então, essa pesquisa do Sabadoli e da ATA, aliado, claro, ao meu trabalho com a AMLB há muito tempo, que eu venho da área da arquivologia, então estou acostumada a trabalhar com os documentos manuscritos, originais, há muitos anos, mas essa pesquisa me ampliou a visão desse material riquíssimo que o AMLB pode oferecer a qualquer pessoa que vá pesquisar qualquer assunto lá no setor, na Fundação Cândido Barbosa. Pode passar, Deise. Aqui eu dei uma imagem de uma ata do Sabadoli. Ela geralmente é pequena, é uma ata de uma folha, no máximo 3, tendo apenas uma ata que foi muito grande, 14 páginas, que é aquela da foto da reunião comemorativa do Sabadoli, que eu mostrei, aquela foto grande. E aqui vocês podem perceber que elas são manuscritas e, ao final, as assinaturas dos presentes. Pode passar, Deise. Aqui eu estou falando da criação do Arquivo Museu, que eu já falei para vocês. Esse PowerPoint vai ficar disponível para vocês. Então, aqui são as datas da criação, as datas da crônica do Drummond, como eu falei para vocês. Pode passar, Deise, se alguém quiser pesquisar, né? E aqui eu vou entrar propriamente dito no acervo. Hoje nós temos, desde 72, que nós fomos criados, até 2020, nós temos 147 arquivos pessoais que estão lá, que a gente está tratando. Nós temos uma coleção de documentos literários avulsos, que eu citei, que são, no início não se doava o arquivo completo, mas apenas um ou outro documento. Então, esse documento se tornou uma coleção, né, de documentos. Nós temos uma coleção museológica, já que somos arquivo-museu, nós recebemos também os objetos mais significativos do autor, ou seja, uma máquina de escrever, como vocês vão ver que a gente tem aí, botei foto, um quadro, uma caneta, um óculos, a gente recebe uma tela, algum objeto que pode ser contextualizado com a escrita do autor. Então, nós buscamos receber uma comemoração, uma condecoração, um troféu, um prêmio. Nós procuramos receber em doação o arquivo, ou seja, a parte escrita do autor, que geralmente um arquivo tem correspondência, tem a produção mesmo intelectual que ele criou, os manuscritos, né, os datilografados das obras dele, tem documentos pessoais, tem fotografias, e mais ou menos esse formato, os recortes de jornais, ou as crônicas que ele publicou em jornal, como também temos os objetos que se relacionam com a obra e com o autor. Nós temos uma coleção audiovisual, a gente só desmembra do documento escrito por uma questão de suporte, mas essa coleção também refere-se aos escritores, ou seja, um filme que um escritor tenha,
sobre si e que doe para a gente, uma fita ou alguma coisa parecida, né? Nós temos também. E nós temos documentos da imprensa, né? Que às vezes os que foram doados dentro dos acervos dos escritores permanecem nos acervos dos escritores, mas esse aqui é uma coleção de documentos avulsos, ou seja, documentos que foram de material de imprensa, que foram colecionados sobre os nossos escritores e colecionados, sobretudo, por Plínio Doyle. E nós temos uma documentação especial de arquivo, que eu vou falar para vocês, que documento especial de arquivo são simplesmente os mapas, as plantas, os documentos que diferem dos originais e dos documentos tradicionalmente em formato A4, ou formato menor. Esses seriam os grandes documentos de dimensão maior. Pode passar, Deise. Aqui é um exemplo do que a gente tem de documento do arquivo da pessoa. Essa aqui é a primeira página do manuscrito de Água Viva, do arquivo da Clarice Lispector. A gente tem o texto todo, né? Não está digitalizado o texto todo, nem caberia ficar passando página por página. Mas a gente, para ilustrar a palestra, eu botei a primeira página do manuscrito. Como você vê que tem uma datilografada com várias anotações da Clarice Lispector e a assinatura da Clarice. Pode passar. Aqui, como eu falei, que nós temos objetos e nós temos também material especial. Esta pintura foi feita pelo escritor Lúcio Cardoso. Ela é belíssima, ela está emoldurada e ela faz parte do acervo do escritor na parte museológica, e essa pintura retrata a casa assassinada, a casa que foi um dos personagens, não foi personagem, mas o livro do Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada, se refere a uma família, né, mineira, tradicional, mas em decadência, que morava numa casa, num casarão de fazenda da família. E o Lúcio Cardoso não só escreveu o manuscrito, né, do romance, como pintou, porque, não sei se vocês sabem, Lúcio Cardoso, depois de ter lançado esse romance, mais ou menos na década de 60, 63, parece, 4, ele teve 2 derrames e ele ficou impossibilitado de escrever e de falar. Porém, ele continuou criando através da pintura e das artes plásticas. E nessa expressão artística, ele fez 2 ou mais exposições com grande sucesso. Então, nós temos a honra de ter o arquivo dele, como também algumas pinturas feitas por ele. Pode passar, Deise. Este aqui é outro escritor muito talentoso, que pouco divulgado hoje em dia, que foi Cornélio Pena. Cornélio Pena, escreveu várias obras, também retratando esse momento de famílias de fazendeiros de fazendas de café, do final do século passado, século retrasado, do início do século passado, é mais ou menos esse período. E o Cornélio Pena, ele também desenvolveu um estilo de romance muito peculiar, que é assim, um pouco antes da Clarice, o romance mais com teor de introspecção, de reflexão, e ele também abordou o tema da escravidão. Ele também, além de ser escritor, ele também foi artista plástico. Não fez exposição, mas teve muito talento nas suas composições e compôs também muitas figuras para a capa de livro. Ele fez muita capa de livro. E essa pintura, nós temos várias do acervo do Cornélio Pena, está no AMLB. Nós temos essas e temos outras pinturas muito boas, muito bem feitas. E tem um estilo próprio, o autor. Além dessas pinturas, nós temos no acervo dele muito farto material museológico e os originais das obras dele. Pode passar, Deise. Essa aqui é a máquina de escrever do Rubem Braga, que também nós temos o arquivo do Rubem Braga.
Nós temos o arquivo do filho do Rubem Braga, que também foi escritor, o Roberto Seu-Jean Braga, e da esposa dele, acho que ele não casou de novo, mas da esposa dele, que é a Zora Seu-Jean, que também, a Zora que casou segunda vez, né? Mas com Antônio Olinto, mas na época ela também foi casada com o Rubem Braga. Então, nós temos do Rubem Braga o arquivo dele, nós temos as crônicas que ele escreveu, todos sabem que ele foi cronista, né? Nós temos todas as crônicas que ele escreveu digitalizadas e disponíveis online para todo mundo que quiser, além de objetos de Rubem Braga. Nós temos também crônicas no arquivo dele também, correspondência, né? E máquinas de escrever, nós temos em torno de umas 15. Nós temos máquinas da Clarice Lispector, nós temos máquina de escrever de outros grandes escritores brasileiros. Então, é o tipo de acervo que também nos interessa receber, aquela máquina que o escritor criou com seus personagens. Pode passar daí. Esse é o óculos, é um dos objetos que a gente também tem, né? Temos vários óculos, e este pertenceu ao Drummond. E este óculos foi muito consultado pelos escultores que fizeram a estátua do Drummond lá na praia de Copacabana, porque toda vez que quebrava o óculos da estátua, eles vinham ver o acervo da gente, ver o óculos para poder tirar. Agora eles conseguiram fazer lá, não sei, um modelo permanente. Também acho que não quebram, não destroem tanto o óculos da estátua. Mas nós temos o óculos do Drummond, que está aqui no acervo do AMLD. Pode passar, Deise. Aqui é um pouco de fotografia, que eu falei para vocês, os acervos têm, a grande maior parte deles tem fotografias. Esse aqui é o acervo do José Olímpio, e no caso aqui é o José Olímpio, o maior, e o Cândido Portinari é o menor, que estão juntos. Pode passar, David. Bom, a gente, com esse material todo que a gente recebe, nós providenciamos, primeira coisa, a higienização do material, como nós recebemos, depois o acondicionamento e depois a fase de tratamento da informação. O que isso significa? Identificamos todos os documentos, identificamos todos os locais, os assuntos, as datas, e fomos compondo inventários. O que isso quer dizer? São inventários dos arquivos. Cada arquivo tem o seu inventário. E neste inventário, a gente realmente dispõe de todas as informações que a gente levantou, de todos os documentos que foram doados daquele arquivo, com as informações, com as informações disponibilizadas para o pesquisador. Ou seja, o pesquisador quer pesquisar o arquivo do Carlos Drummond de Andrade, que está lá conosco. Nós recebemos o arquivo, lemos todos os documentos, identificamos todas as autorias de documentos dentro do arquivo, identificamos, fazemos toda a indexação, toda a leitura, o resumo, e colocamos essa informação dizendo quais os autores de cartas, quem são, quantas cartas, em que locais e quais os assuntos, num instrumento chamado inventário. E esse instrumento está online, na página da Casa Rui Barbosa, e está em base de dados na Fundação Casa Rui Barbosa também. Mais tarde eu vou explicar a diferença entre o inventário online de um autor e a base de dados para vocês. Nós temos o guia de acervo, que é o segundo instrumento que está aqui listado. Esse guia de acervo, o que ele tem relacionado? Todos os arquivos que nós temos hoje em dia no nosso acervo e umas informações, assim, principais de cada um deles, né? Então, por exemplo, nós temos o acervo do Ribeiro Couto.
aí nós dizemos que o Ribeiro Couto foi um escritor de São Paulo, ele viveu em tal lugar, pertenceu a Itamaraty, e o arquivo dele tem tantos metros lineares, e tem objetos, tem livros, tem documentos, e está pronto para pesquisa. Então, este guia, ele traz essa informação reduzida de cada arquivo que a gente tem. Mas esse guia foi editado há quase 5 anos. Então, de lá para cá, a gente já recebeu novas doações. Então, eu diria que ele não está assim, totalmente atualizado, mas a gente busca colocar a informação resumida de cada autor que a gente tem na nossa base de dados, que a base de dados é uma forma mais ágil da gente colocar a informação atualizada, não precisamos esperar verba para fazer uma publicação, porque no caso o guia teria que ser uma nova edição, para incluir os novos doações. Nós temos a informação em base de dados e nós temos informação na página da Casa Rui Barbosa. São os lugares onde a gente coloca disponível ao público a informação sobre os acervos que a gente tem lá no AMLB. Eu disse a vocês que eu ia fazer uma distinção entre informação e base de dados. E agora é o momento. Base de dados, vocês devem ter pesquisado em algum momento em alguma biblioteca, vocês sabem que são aquela informação que você entra na página de alguma instituição e você coloca o nome de um autor e aquilo vem a informação de tudo que tem sobre aquele autor. Então, a base de dados, diferente do inventário, ela recupera todo tipo de informação sobre um determinado autor, independente de onde esse documento esteja. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa numa base de dados na Casa Rui Barbosa, na base da casa, sobre o Drummond, vai recuperar muito documento. Documento no próprio arquivo do Drummond e documento nos arquivos dos outros escritores que estão no AMLB. Então, a partir desse momento, desse resultado da sua pesquisa, você tem que fazer um filtro para poder, se você quiser só pesquisar Drummond, o arquivo do Drummond, você tem que fazer um filtro para poder você escolher exatamente os documentos do arquivo do Drummond, porque senão vem tudo misturado. E a base de dados da Casa Rui Barbosa, ela se chama Sofia, uma base de dados de um programa espanhol, né? Sofia, que é a Rainha Sofia, é esse nome, e ela é uma base de dados para todos os acervos da Casa Rui Barbosa. Então, a base da Casa Rui Barbosa, ela tem no seu corpo, para você pesquisar, os acervos do AMLB, o acervo do Museu Rui Barbosa, o acervo das bibliotecas na Casa Rui Barbosa e o acervo do arquivo histórico do Rui Barbosa e de contemporâneos. Então, tem que se haver tem como a base tem como as pessoas explicarem, você fazer essa busca, mas você tem que ficar atento para, quando você quiser só literatura, você fazer um recorte para a literatura, senão você vai abranger muito a sua pesquisa e você pode receber de resultado documentos que você não quer pesquisar, não gostaria de pesquisar. E as informações na página da Casa Rui Barbosa, nós temos um lugar na Casa Rui Barbosa disponível para os documentos de literatura. Deise, pode passar a próxima. Aqui nessa projeção, eu coloquei os lugares, porque, em vez de fazer o print da tela, eu coloquei os lugares aonde vocês podem encontrar documentos sobre o AMLB, né, e do AMLB. Quando eu digo do AMLB, é neste lugar específico, como está dito aqui, o antepenúltimo, Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais. Aqui, repositório, a palavra repositório quer dizer lugar onde você tem um documento digitalizado. Então, aqui você tem o documento do AMLB, dos arquivos que já são de domínio público e estão digitalizados, disponíveis para você consultar online. Você vê diretamente o documento.
E, com exceção das outras bases de dados, você vê a informação sobre o documento, mas a consulta ao documento é presencial, ou seja, você vai ter que ir à Fundação Castro Rui Barbosa consultar o documento. No repositório, você consulta o documento imediatamente, porque ele já está disponibilizado. Ele é um documento de domínio público. Então, nós só podemos fazer isso com os documentos, dispô-los na internet, quando ele já não tem mais o direito autoral incidido sobre ele. E isso ocorre 70 anos após a morte do autor. Então, até lá, o autor morreu, como Drummond, em 1987, eu vou ter que esperar 70 anos após 1987 para digitalizar, para disponibilizar todos os documentos do arquivo do Drummond online. Digitalizar eu posso fazer antes, mas não posso dispor publicamente. Pode passar, Deise. Aqui... e aqui o que é? Pesquisa e acesso, página da Fundação. Aqui é onde você pode... Não, já entendi aqui o que eu fiz. No início, eu falei para vocês que a gente faz a recepção dos acervos, a gente trata os acervos e a gente também faz divulgação e mostra dos arquivos que a gente tem. Então, aqui eu já comecei a dispor para vocês, aonde está na página Casa Rui Barbosa, na Fundação, os produtos que a gente já fez esse ano, por exemplo. A gente já fez... Você pode ir na página Casa Rui Barbosa no YouTube e você vai ver a palestra que a gente já fez da literatura no museu sobre o AMLB. A gente vai ter a exposição do João Cabral de Melo Neto, que a gente fez no início desse ano, que ele comemora 100 anos de nascimento, comemora, né, em janeiro. E nós temos também uma palestra sobre o Cornélio Pena, de uma psicanalista que foi avaliar toda a questão psicológica do arquivo do Cornélio Pena. Então, esses produtos estão online, disponíveis para vocês, se vocês quiserem conhecer um dos produtos que a gente vem organizando sobre o acervo da MLB. Além disso, a gente também tem um convite, mas não tem a palestra, porque essa forma de gravar e disponibilizar é relativamente recente na Casa Rui Barbosa, né? Os recursos para isso, a equipe, ainda é uma coisa muito recente. Então, a gente tem lá informação de todas as palestras que a gente fez em 2 séries específicas para a literatura, que é Arquivos Pessoais e Memória e Informação. São 2 séries que vocês vão ver essa informação lá na página da Casa Rui Barbosa, mas algumas coisas não são gravadas e não são disponibilizadas online, infelizmente, porque os mais antigos a gente não tinha como... Eu não tinha recursos tecnológicos para fazer, mas alguma coisa já está lá disponível. E daqui para frente a gente vai tentando sempre fazer a gravação para poder disponibilizar futuramente. Pode passar, Deise. Tudo se refere à pesquisa. Vocês estão vendo que eu estou falando tudo de coisas que vocês podem pesquisar a informação sobre os arquivos literários que estão na página da Casa Rui Barbosa e vocês também podem ver o que está disponível. E a próxima transparência, a próxima é a bibliografia. A bibliografia são essas informações que eu passei para vocês, que eu tirei mais ou menos dessas obras. Tem muito mais obra que eu consultei, sobretudo para a minha tese, claro, mas sobre o AMLB, sobre a constituição do acervo, sobre essas pessoas que eu falei para vocês, essas obras aqui dão conta de vocês conhecerem, se vocês tiverem curiosidade, conhecerem um pouco mais do AMLB. Além disso, nós temos um imenso prazer de recebê-los, todos que tiverem interesse em pesquisar. Vocês podem mandar e-mail, o atendimento, quando retornar, por enquanto não está ainda fazendo atendimento ao público lá internamente, por uma questão da Covid, né? A gente ainda está com um trabalho um pouco, como eu diria, ele está
parcialmente. A gente já começou a retornar internamente, já tem alguém funcionando lá, mas ainda não temos atendimento ao público, porque ainda tem que ver uma série de questões, de tudo, questões sanitárias sobretudo. Mas, então, quando retornar, vocês têm opção de fazer a consulta na base, enviar para a gente a solicitação, a gente faz o agendamento e vocês vão consultar os arquivos que tiverem interesse. Esse procedimento é o mesmo para a biblioteca e é o mesmo para o museu. Aí, vai ficar a cargo da presidência da Fundação Castro Barbosa abrir a fundação para essas pesquisas. Por enquanto, ainda não está aberto, não. Pode passar, Deise, eu não sei se tem mais projeção. Muito obrigada, né, claro. E aqui tem o meu contato para vocês, vai ficar aí disponível para qualquer pergunta, qualquer coisa também eu estou disponível. Eu estou trabalhando de casa, eu tenho mais de 60 anos, então ainda não estou indo à fundação. E também o atendimento ainda não está aberto ao público, mas eu terei imenso prazer em responder qualquer questão, e também de casa eu também posso ajudá-los no que for preciso para a pesquisa de vocês. Muito obrigada. E nós já estamos aqui com várias... Deixa eu abrir aqui também minha câmera. Com algumas perguntas. Eu queria aproveitar, além desse agradecimento à Rosângela, fazer um agradecimento a toda a equipe do projeto de extensão, que também está aí presente e trabalhando muito também nos bastidores, né? A nossa coordenadora, a professora Karen, que também está aí presente, os nossos monitores, nossos extensionistas, todos, né? A Meg, a nossa monitora também de filologia da disciplina, né? As monitoras, a Ariane, a Alexia, e o professor Tiago também, que eu vou pedir agora que abra o seu microfone, a sua câmera também, porque ele ficou também nos auxiliando aí no chat, enquanto estava projetando, que eu não estava conseguindo ver nada. Nós fizemos essa parceria também para esse trabalho que não remotamente precisa ainda mais ser uma equipe que se integre, né? Então, agradecer aí ao Tiago e dar a palavra a ele para ele repassar as perguntas da plateia. Tiago. Obrigado, Deise. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Rosângela. Parabéns pela bela palestra, pela bela exposição. Eu fui anotando durante a sua fala as perguntas que os nossos ouvintes faziam aqui no chat. Eu registrei 3, não sei se eu perdi alguma, acredito que não. E como a gente ainda tem um tempinho razoável, se mais alguém que ainda estiver online também quiser registrar aqui a pergunta no chat, como são só 3, depois a gente pode, né, ir acrescentando mais algumas, se a gente tiver tempo hábil para isso. A primeira pergunta que a gente anotou foi da Michele, e ela pergunta o seguinte: professora, que evento histórico impulsionou esse interesse generalizado pela memória na década de 70? Você, Rosângela, mencionou, né, nos momentos iniciais sobre esse interesse pela memória na década de 70, e a Michele quer saber se houve algum evento histórico, algum fato que tenha impulsionado, né, esse interesse, como se você tem alguma informação sobre isso. Não sabemos, assim, minha pesquisa, eu apurei que é um movimento que começa na França, na década de 60, de repensar toda essa questão da memória. Não existe um evento básico, um evento único histórico, como foi uma guerra, como foi alguma coisa, algum festival, alguma coisa. Mas existia uma inquietação na década de 60 na França, que os intelectuais aqui do Brasil, o Brasil sempre um pouquinho mais atrasado, também a gente não é
não estamos no continente europeu, mas que a gente recebeu essa inquietação aqui em torno da década de 70, que com essa nova discussão, essas questões de memória, na França começou com os arquivos de escritores, não é de escritores, mas na França, a Biblioteca Nacional Francesa recebeu e trabalhou vários cadernos de psicanalista que os presos escreviam e faziam anotações sobre as suas questões. E foi um pesquisador francês avaliar toda aquela documentação francesa sobre esses presos. E a partir dali, que era um tratamento de psicanálise, um tratamento para aquela preso, aquela pessoa, a partir dali se começou a perceber que existia história, existia todo um trabalho social, todo um trabalho humano através desses manuscritos, coisa que não se fazia. Não, os documentos, os manuscritos, eles só existiam, eles sempre existiram, mas eles eram muito vistos como uma prova do Estado. Assim, por exemplo, um documento para o Ministério da Fazenda, um documento de recursos, um documento de Estado para uma questão de fronteira, para uma questão de guerra, ou seja, os documentos ainda ficavam muito a serviço desse Estado, seja ele qual for, não estou falando de ideologia, nada disso, dessa organização do Estado. E o ser humano, a questão de outras pesquisas, não era muito visto nos documentos. Os documentos não serviam muito com esse propósito. Mas, a partir desse documento que estava, desses manuscritos na Biblioteca Nacional da França, é que se percebeu a riqueza desses documentos para outras pesquisas, as pesquisas da sociologia, da antropologia, da filosofia. Essas artes sociais, essas faculdades se voltaram para esses documentos, os documentos das famílias francesas, os documentos que não eram vistos como um lugar de pesquisa científica. E a partir deste movimento é que se começou a pensar na importância dos arquivos. Então, foi a partir daí é que esse pensamento atravessou o Atlântico. Tá ótimo. A próxima pergunta foi da Raíssa Lisboa França, sobre os objetos da biblioteca. Ela fala o seguinte: informações sobre os objetos da biblioteca e posteriormente do apartamento foram incluídos nos registros pelos integrantes? Se não, como que o AMLB, o museu, conseguiu reunir essas informações? Olha, isso não é muito fácil, eu confesso que não é uma tarefa muito fácil. Hoje em dia, nós temos um cuidado muito maior com essa questão. Assim que nós recebemos um arquivo, ou, por exemplo, assim que nós recebemos uma comunicação de uma família que quer doar um arquivo para a gente, quer doar um acervo, nós fazemos uma visita técnica, nós conhecemos o arquivo, o acervo como um todo, identificamos o que nós devemos receber em doação, e aí, a partir daí, nós temos o conhecimento daquela doação, a gente já tem uma noção do que vem e de quem é aquele arquivo, aquele acervo. No passado, não tivemos esse cuidado não aconteceu de uma forma tão precisa. Então, de fato, temos ainda uma certa dificuldade em identificar não documentos, porque documentos são fáceis menos difíceis, vamos dizer assim, porque tem a autoria, ou seja, quem é o autor dito, e tem a questão da letra. Então, a gente também pode identificar o autor, um documento, pela letra do que está ali no papel. Agora, um objeto fica mais difícil. Nós temos, inclusive, algumas medalhas na coleção de medalhas que a gente não sabe a quem pertenceu aquela medalha, porque a medalha é um objeto que um lado tem, geralmente é um rosto ou uma
uma ilustração de um local, e no outro lado tem a instituição que concede aquela medalha, ou para que aquela medalha foi cunhada. Mas não tem a quem ela pertenceu. Você pode receber, hoje nós todos podemos receber medalhas da Academia Brasileira de Letras, por nossas obras, mas a medalha que nós vamos receber não tem o nosso nome. Nosso nome vai constar num diploma que vai acompanhar a medalha, mas a medalha em si vai ter um lado, talvez a imagem da academia, e o outro lado, o prêmio aqui que nós recebemos, prêmio de conto, alguma coisa. Então, para alguns documentos, se você não tem um cuidado na hora de você fazer a recepção desse documento, a gente fica com um certo problema, mas hoje em dia não tem isso não. A gente tem o acervo, a gente sabe a que escritor pertenceu, aquele acervo, e aí assim que ele chega, a gente procede toda a organização, sempre levando em conta de quem foi, a quem pertenceu aquele documento ou aquele objeto. Tá ótimo. A próxima pergunta é do Flávio França. Ele diz o seguinte: boa tarde, excelente palestra. Uma curiosidade. Seria possível identificar divergências do fazer literário entre os frequentadores do Sabadoile ou só frequentavam as reuniões pessoas com as mesmas afinidades? Não, o Sabadoile é riquíssimo e por isso que eu amo o Sabadoile, amo falar do Sabadoile. No Sabadoile iam escritores de todas as ideologias, independente de qualquer coisa, de qualquer gênero literário, qualquer ideologia, qualquer pensamento, o que precisava a pessoa ter para frequentar o Sabadoile. Antes de mais nada, ser convidado, ser conhecido de alguém, né? E depois ter uma forma de convívio social que estivesse ali em harmonia. Isso eu percebi pelas atas. As pessoas tinham as suas opiniões, vocês perceberam que o Sabadoile começou em 64, atravessou todo o período da ditadura no Brasil e terminou em 98. Passou pela abertura e terminou em 98. E em nenhum momento houve, o que eu sei, claro, é só o que está escrito nas atas. Eu já falei que as atas não eram o registro do que aconteceu na reunião. Então, se de fato na reunião aconteceu algum comentário, alguma conversa que houve, que provocou risgas, assim, se não está escrito na ata, eu não vou conseguir perceber isso nunca. Isso é fato, não tenho o que fazer. Mas não percebo nenhum comportamento que causasse estranheza aos frequentadores. E os frequentadores da reunião do Sabadoile, eles estavam escrevendo. Obviamente, eles estavam já numa fase de maturidade. Já estavam em torno dos 55, 60 anos, mas eles continuavam escrevendo, cada um com a sua opinião, cada um com o seu pensamento. Mas, e escreviam na imprensa. Você pode observar a escrita na imprensa desses escritores que pertenceram ao Sabadoile e pode observar, comparar o que eles escreveram no Sabadoile. E no Sabadoile, de um modo geral, era literatura. O que estava ali, o que unia as pessoas ali era a literatura. O que unia a reunião era o fazer literário, era comentar uma obra. E o que escreviam ali é o literário que está escrito ali. E é o literário de uma forma muito, muito livre e muito saborosa de ler. É um literário sem ter que seguir gêneros, sem ter que se ater a uma escrita muito pensada. É um literário mais leve, mais fluido. E tem uma coisa muito gostosa nas atas, que eu percebi, é que também tem a questão de quem escreve, ou seja, quem está escrevendo, o narrador, ele sabe que aquela ata vai ser lida e ouvida por um outro colega. Então, ele tem a questão do narrador, do narrado e da narrativa. Então, é uma questão muito, muito boa para quem é de letras perceber isso,
que é uma escrita de um autor na maturidade, de um autor com todo o seu pensamento político, isso não resta a menor dúvida, mas que naquele momento ele está usufruindo de outro momento, um momento literário, um momento de encontro de almas literárias, vamos dizer assim. Não é um encontro qualquer, né? É um encontro muito, muito além das nossas questões de vida prática, vida política, vida real. A gente tem uma quarta pergunta, é da Letícia Dias Malé. De alguma maneira, me cria curiosidade sobre essas reuniões que começaram em dezembro de 64, quando no mesmo ano houve o golpe militar meses antes. Em alguma das atas, esse contexto chega a ser mencionado? Aparece alguma coisa sobre esse episódio político em alguma dessas atas? Explicitamente? Aparece, mas não aparece na forma como a gente provavelmente veria. Não é uma ata que diga assim, eu estou triste porque o Brasil teve um golpe, aconteceu isso, isso, isso. Não é assim, claramente. É uma ata literária. A gente tem ali Drummond. Então, quando ele escreve que o Brasil já não é o mesmo, ele escreve de outra forma. Então, há de se interpretar aquela ata para poder você apurar que ele está falando do golpe, entendeu? Então, são atas desta forma. Eu fiz, na minha tese, eu apurei todas as atas lidas, eu li todas, são quase 2.000 atas. Existe todos os temas ali tratados, e o político é um tema tratado na ata, mas ele é tratado dessa forma literária e, sobretudo, ele é tratado de uma maneira, tem a maneira positiva e a maneira negativa. A maneira negativa, claro, é falando das perseguições e da falta de liberdade que ocorreu. Mas, a partir da década de 80, com a abertura, com o fim da ditadura, já se começa a ter uma ótica otimista sobre a política, que, claro, mais para frente a gente vai perceber, eles vão perceber, é bom você ler escritor, porque o escritor está sempre antenado e parece que está um passo à frente da gente. Você vai perceber que na década de 80 mesmo, aquele entusiasmo inicial já vai se perder por conta de que a gente viu que teve abertura, voltamos a fazer eleição, acabou-se a ditadura, mas os problemas não acabaram, né? Então, o escritor faz isso, faz essa leitura da realidade. É muito interessante. E existe o tema, sim, nas atas do Sabadoli. A gente recebeu aqui mais uma pergunta. A Letícia está agradecendo no chat. A Meg fez mais uma pergunta também sobre o grupo que participava, né, o grupo de escritores. Parabéns pelo trabalho e pela palestra. Gostaria de saber sobre a cor ou origem social das pessoas que frequentavam o Sabadoli. Existiam, por exemplo, frequentadores pretos? Olha, eu não sei. E por que eu digo que eu não sei? Porque os escritores, eles iam lá sendo um convidado do outro. E eles iam por ter já uma atuação na literatura. Então, não existia ainda essa questão da pessoa... como é que eu vou dizer assim? Da pessoa ir só porque ela está falando de escritores pretos. Ele teria que ser escritor e teria que ser negro. Eu não observei na minha tese, eu fiz o doutorado e o mestrado. No mestrado eu fiz uma biografia dos participantes, dos assíduos, porque teve muita gente que foi ao Sabadoli, mas que não era assíduo, ou seja, não ia todo sábado. Então, eu tive que estudar os assíduos, as pessoas que iam todo sábado, as pessoas que escreviam as atas constantemente, para eu poder fazer
um estudo sobre esses participantes mais frequentes. E dentro desse grupo, como vocês viram a foto ali, pode ter pessoas ali que a origem atrás sejam pessoas da raça negra. Mas isso não foi uma coisa que eu levantei na minha pesquisa. Eu levantei muito mais a questão do grau de escolaridade, se a pessoa tinha uma atuação literária, de fato, se a pessoa, de qual a região que a pessoa veio, qual a faixa etária da pessoa, isso eu pesquisei. E, obviamente, eu percebi que no início, no primeiro grupo de assíduos, eram muito mais homens, ou seja, pouca representação de mulheres escritoras, em comparação ao segundo grupo, que tem muito mais mulheres escritoras. Então, essas coisas eu observei, está lá na minha dissertação. Agora, a questão de raça e a questão por exemplo, de recursos, eu não observei na minha pesquisa, não. Eu observei mais agremiações literárias, participação literária, origem regional, idade, tudo isso eu observei. Então, minha resposta não é assim 100%, me desculpa. Tudo bem, obrigado, Rosângela. Então, as perguntas foram feitas, foram essas, né, que a gente anotou. Eu passo a palavra novamente para a Deise. Oi, Rosângela. Então, a gente quer agradecer muito a sua participação, sua presença, todas essas informações que você trouxe para a gente, que certamente, acho que pela plateia tão heterogênea em termos de formação que a gente tem aqui, também muito agregaram a essa apresentação, a essa discussão, né? E as suas respostas nos trouxeram ainda mais informação do que na apresentação. Então, agradecemos muito. Então, a gente espera ter você em outras oportunidades, né? A gente certamente vai ter você, vai te convidar, porque a gente sabe que você tem muito mais para falar para a gente. Esse acervo enorme, maravilhoso também da Casa Rui, que está online. A gente espera poder presencialmente participar, poder estar, né, lá também. A gente já esteve, e foi maravilhoso poder ver o arquivo concretamente e, ao mesmo tempo, você nos guiar pelo arquivo virtual. Então, a gente teve a oportunidade de ver as duas coisas que são complementares e são riquíssimas. Eu vou me despedir de você por aqui, mas quem vai fazer aí as palavras finais de encerramento é a coordenadora do nosso projeto de extensão, a Karen Sampaio, professora também. Então, eu passo agora a palavra à Karen. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosângela. Então, primeiro, eu queria agradecer essa aula, né, que você nos deu. Na verdade, a gente sempre, né, em contato com vocês, né, que trabalham lá na Casa Rui. Todo o nosso contato com vocês é sempre uma grande aula, e agora não foi diferente. Então, foi um imenso prazer ouvi-la nessa tarde. Eu queria muito agradecer e dizer que só fico entusiasmada de tê-la no projeto junto com a gente, porque realmente vai acrescentar muito, assim. Eu queria bastante. Esse é um projeto, né, chama Filologia e Sociedade, Memória e Identidade, e esse é o primeiro momento, né, desse ciclo de encontros, reverbera numa disciplina optativa, que a gente está promovendo durante esse período da quarentena. Então é maravilhoso, né, a gente poder ter essa aula nesse momento tão difícil que a gente está passando, em que a vida está sendo reorganizada e que a gente está sendo... A cultura, a nossa memória está sendo tão desafiada, né, para a gente... Então, acho que isso é muito importante. O nosso projeto, acho que é importante ressaltar, assim, que
tiver interesse em participação no nosso projeto. É um projeto de extensão promovido, né, com a coordenação central na Faculdade de Letras da UFRJ, mas com parcerias muito importantes, né, que são pesquisadores da Casa Rui Barbosa, como Rosângela, e também, né, o CAP e o ERJ, além de diferentes professores, diferentes departamentos da Faculdade de Letras da UFRJ. E essa ponte, essa construção e preservação da memória social e a formação do cidadão crítico é o nosso objetivo, né? Então, é a parceria da universidade com centros de pesquisa, centros de memória, arquivos e, obviamente, a educação básica, que eu acho que é fundamental, né? Desde cedo, a gente estimular o pensamento crítico. Então, enfim, acho que é isso que eu tenho a dizer, assim, por hora. Realmente agradecer, eu estou encantada. Muito obrigada. Eu queria agradecer esse contato com vocês. É muito importante para o AMLB e para a Fundação a gente divulgar, a gente acolher os estudantes, e nesse sentido a gente já faz, como eu falei, com as faculdades de letras, mas a gente teve a experiência no último semestre de uma estagiária do Colégio de Pedro II. Foi muito bom, a menina, muito excelente, e nós também participamos a Fundação, no caso, né, vários setores participam com os alunos do Colégio Pedro II para fazer várias disciplinas, tanto no museu quanto na parte da filologia, do AMLB. Então, nós também temos muito interesse em estender essa nossa expertise para os alunos, e de forma que os alunos possam vivenciar um outro tipo de trabalho e pesquisa em outras fontes. É isso que nossa intenção, promover essa ampliação da nossa atuação. E essa pesquisa a gente vem desenvolvendo, até a Fundação está agora com abertas inscrições para pesquisadores bolsistas, para bolsistas, né, realizarem pesquisas na Fundação, e isso é importante para que o aluno ele vivencie uma outra realidade, além da pesquisa numa biblioteca, né? Então, isso é importante. Nós temos pesquisas em andamento agora no AMLB, 4 pesquisas, em 4 arquivos distintos. A Julieta de Godoy Ladeira, que foi a segunda esposa do escritor Osman Lins, a Zora Seljan, que foi a primeira esposa do Rubem Braga, acho que ele não casou de novo, uma pesquisa no arquivo da Estela Leonardos e uma pesquisa no arquivo do Sebastião Uchoa Leite. Então, nós temos 4 bolsistas, alunos de graduação de letras, fazendo pesquisa no nosso acervo. Então, essa palestra, essa forma da gente entrar em contato com as universidades é muito gratificante para a gente, porque a nossa equipe precisa desse intercâmbio entre arquivistas, museólogos, pesquisadores de letras, alunos, estagiários, como forma da gente discutir e enriquecer o nosso trabalho. Então, eu queria muito agradecer a vocês também, e a presença de todos, né, e continuando até esse horário já, que eu já falei bastante, mas eu estou muito feliz de ter participado da palestra e gostaria de agradecer. Muito obrigada. A honra é toda nossa. Que esse projeto possa ainda trazer muitas parcerias, não só com a Casa Rui, mas também com outras instituições que serão muito bem-vindas, né? Os projetos de extensão da UFRJ, assim como de todas as universidades, eles têm esse caráter extramuros. Então, é de muito interesse, especialmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, a gente mostrar todo o potencial, né, o potencial e a potência que já é o trabalho da universidade, no sentido também de um retorno para a sociedade. Eu queria encerrar agradecendo mais uma vez a presença de todos. Nós vamos manter contato com vocês, informando dos nossos canais também, que ainda estão em construção, disponibilização da palestra. Vamos enviar os certificados, né, aqueles que estiveram presentes. E
pedimos também que vocês mantenham contato, né? E acompanhem aí os próximos passos. Essa é a primeira palestra desse ciclo de palestras. Nós teremos outras ainda no decorrer desse ano. Possivelmente, agora em outubro, a gente deve ter, logo no início, mais a segunda palestra, ok?